Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje a gente vai ter aula de História e de Ciências também hoje, sexta-feira, dia 5 de março, né? Último dia da semana. Vamos aproveitar aí esse final de semana, que já na próxima semana a gente já vai conversar sobre a nossa semana de testes e trabalhos, tá bom? Então, a gente não sabe se vai ser só teste, só trabalho. Isso eu já sei, mas só vou contar para vocês lá na segunda-feira. Mas a gente continuando aqui no nosso conteúdo, a gente vai para a página 252, que diz o seguinte: seu título é este: o cotidiano do município em outras épocas. A gente já viu aí sobre o que é o espaço urbano, o que é o espaço rural. A gente já viu os cotidianos, né? A gente viu que é bem diferente um do outro. Mas aí agora a gente está fazendo um caminho ali, uma trajetória da geografia com a história também, né? Olha só, nós começamos na 252 com o seguinte texto: você imagina como era o cotidiano das pessoas nos municípios em outras épocas? Historicamente, esses locais sempre foram marcados por atividades de lazer e trabalho. Observe as fotografias a seguir que mostram algumas pessoas em suas atividades cotidianas no passado. Ainda esse ano, né, no nosso módulo, acredito que o módulo 3, a gente vai falar também sobre as profissões do passado. E aí a gente está revisando um conteúdo, né, que vai aparecer, a gente já viu isso no segundo ano e vai continuar vendo aí no terceiro, né, sobre profissões. A gente está falando sobre o espaço agora, tá bom? Mas estou adiantando para vocês que saber sobre o passado é uma coisa que a gente vai estar sempre buscando procurar durante aí o resto do nosso ano, tá bom? Vamos continuar. Na 252 nós temos duas imagens ainda. A primeira diz o seguinte: muitas pessoas trabalhavam nas cidades como vendedores ambulantes e operários de indústrias. Ao lado, fotografia de vendedores ambulantes no município de Piratinga, na Bahia, em 1927, faz muito tempo, né? Então, muitas das profissões que a gente conhece hoje, elas não existiam, né? E para a gente ter um sustento, para as pessoas conseguirem se sustentar, ter dinheiro, ter uma renda, elas eram trabalhadores ambulantes, né? Informais. Até porque a questão da formalidade era uma coisa assim muito difícil de se ter, né? Alguém ter um trabalho fixo, um emprego fixo, era uma coisa assim que naquela época era um pouco mais complicada. Existia, mas eram poucas as pessoas que tinham ali o seu trabalho garantido, tá bom? Vamos para a nossa segunda imagem, que diz o seguinte: entre as atividades de lazer estavam as apresentações teatrais, as exposições e os cinemas. Ao lado, fotografia de pessoas em um cinema no Rio de Janeiro na década de 1920. Olha só, como que existe uma diferença hoje das pessoas. É claro que a gente está numa pandemia, então a gente não pode falar que isso seria correto agora. Mas até antes da pandemia, acredito eu que o teatro ele sempre foi muito negligenciado, né? As pessoas não têm o hábito de irem ao teatro e muito menos nem conhecem o nosso maior monumento, né, aqui da região, que é o Teatro Amazonas. Muitos amazonenses nunca entraram no teatro, né? E assim, para você ver como numa época passada as apresentações teatrais, os cinemas também, eles eram... Os cinemas hoje em dia, né, até que ainda as pessoas consomem muito, mas a questão do teatro, bem difícil, né? Então, naquela época, se a gente parar para pensar, nossa, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos a energia elétrica do jeito que a gente tem hoje, a gente não tinha uma comunicação muito fácil, tá bom? Não tenho hoje, antigamente, eu não tinha como combinar com um amigo de sair pra gente ir para algum lugar do nada. Hoje eu pego meu celular e mando uma mensagem. Parece que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, eu posso me comunicar com ela. Hoje em dia, né, a gente consegue, mas e antigamente? Se eu tivesse um amigo que morasse num outro município, como é que eu ia mandar mensagem com ele? Como é que eu ia marcar algo com ele? Né? Então, naquela época, é de se imaginar que teatro, cinema, rádio, telenovela, né, novela de rádio,
essas coisas elas eram muito consumidas pelas pessoas, porque não é que elas não tinham o que fazer, não é isso. Cada época tem a sua fase de acolhimento, né, de adequação, de compreender o que tem ali no momento. Por isso que as pessoas elas frequentavam balneários, né, viajavam demais, passeavam e buscavam mais a natureza, porque a gente não tinha o conhecimento da tecnologia como a gente tem hoje, né, gente? Não podemos nos comparar com aí os tempos. Aqui na página 253, a gente continua com mais duas imagens. A primeira diz o seguinte: o transporte de mercadorias produzidas no campo era feito para as cidades por meio das ferrovias ou estradas rurais. Acima, carro de boi transportando café em uma área rural do Brasil na década de 1930. A gente sabe que a nossa região nunca foi muito favorecida por conta disso, né? Tendo em vista que o nosso transporte ele é predominantemente fluvial, né? A gente utiliza os rios para fazer esse transporte. Então, é um pouco distante da nossa realidade, mas também faz parte, né? Porque até hoje muitas coisas, muitos produtos são utilizados somente por vias dos rios, tá? Isso não significa que não há o transporte, né, de mantimentos, de coisas para consumo tecnológicos, enfim, qualquer outra coisa, tá bom? Não esqueçam também que não significa que não existem outras formas de transporte, tá bom? Se utiliza de algumas estradas, mas é uma questão limitada por conta das nossas estradas não serem boas e poderiam ser ótimas, mas isso não está acontecendo no momento. Mas a gente tem o transporte fluvial, o transporte aéreo por conta dos aviões e, em alguns momentos, o transporte pelas estradas também, tá? Nessa segunda imagem, nós temos a seguinte legenda, a seguinte definição. No início do século XX, muitos trabalhadores do campo eram imigrantes. Naquela época, era comum crianças ajudarem na produção agrícola e nos serviços das fazendas. Acima, imigrantes trabalhando em uma plantação de café no Brasil, ainda também ali em 1930. Infelizmente, essa é uma realidade que ainda nos acompanha. Se a gente parar para perceber e para pensar, tem muita gente que veio de fora, que veio imigrar aqui para o Brasil, né? Muita gente da Colômbia, Venezuela, enfim. O que a gente consegue observar, o que o professor consegue observar, é que essas crianças que vieram continuam fazendo muitas vezes o trabalho que essas crianças dessa época faziam, que era trabalhar e ajudar os pais, né, a tentar sobreviver num outro país, a sobreviver numa outra cidade, com costumes diferentes, e é uma coisa um pouco mais complicada da gente lidar, né, gente? Então, isso ainda acontece. Abaixo dessa imagem, nós temos uma pequena discussão, uma pergunta para discussão. Você coloca no seu caderno a sua resposta, tá? As atividades cotidianas retratadas nas fotografias são realizadas atualmente no município onde você mora? Converse com seus colegas, não converse com seus colegas, não converse com o professor, tá bom? Não esqueçam. Gente, pra gente finalizar, nós vamos lá na página 254 e fazer uma leitura sobre os problemas dos municípios. Começando, no Brasil, a maioria dos municípios apresenta diversos problemas. Vamos conhecer alguns deles? Observe a ilustração de um espaço rural e de um espaço urbano, olha só. Começando pelo desmatamento. O desmatamento de grandes áreas destrói o habitat de muitos animais e, além disso, pode alterar o clima da região. Então, o desmatamento, eu acho que todos vocês já viram falar sobre o que é o desmatamento, e as pessoas não param de reclamar sobre o clima. Nossa, tá muito quente, poxa, todo ano a temperatura aumenta, pelo amor de Deus, né? Se a gente sabe que o desmatamento altera nosso clima e ainda destrói, né, os lares, os habitats dos animais, a gente sabe que tem uma consequência muito grande. Nós temos aqui nos 2 últimos anos, nunca se desmatou tanto quanto agora nesses dois últimos anos, tá bom? Não esqueçam disso. Isso é importante, né? Caso vocês queiram trabalhar na área das ambientais, né? Trabalhar com saúde também, trabalhar com os animais, não esqueçam que o desmatamento ele é extremamente prejudicial, tá bom? Temos aqui uma segunda informação: a utilização de agrotóxicos em excesso pode causar
problemas para a saúde da população. Para quem não sabe, agrotóxicos são produtos químicos, tá bom? Utilizados para acabar com pragas nas plantações. Acontece que alguns agrotóxicos, eles não são tão ofensivos e alguns são até inofensivos à saúde humana. O problema também é que nunca se liberou tanto agrotóxico no nosso país quanto nos nossos 2 últimos anos, né? Então, assim, infelizmente, tem mais agrotóxico nas plantações e muito mais gente desenvolve problemas de saúde por conta disso, tá bom? Vamos lá para nossa terceira informação. A falta de infraestrutura, como serviços relacionados à rede de luz e esgoto, é um problema que atinge a população do campo, não só a população do campo. Claro que predominantemente é a população do campo que sofre mais, porém na cidade, acredite, tem bairros, tem lugares que não tem um tratamento de esgoto adequado. E a gente para pensar, nossa, mas a gente está numa cidade, né, grande como Manaus, como é que isso acontece? Infelizmente, acontece em muitas áreas da nossa cidade, tá bom? Então, a gente é privilegiado por morar em lugares estratégicos da cidade, onde a gente tem o grande privilégio de tomar um banho numa água encanada, que a gente tem uma rede de esgoto, que a gente consegue colocar o lixinho lá na frente de casa e passa o caminhão para levar. Infelizmente, tem muita gente na nossa cidade que não tem essa oportunidade, tem que se virar, tá bom? Nossa quarta informação diz o seguinte: a poluição dos rios mata muitos animais e afeta a qualidade da água usada pela população. Não preciso falar que nós temos, né, ao nosso redor o maior rio do mundo, né? Então, assim, preciso comentar, preciso continuar, né? Acho que não, porque todos os dias são despejados toneladas de lixo nos nossos rios, tá bom? Então, esse problema da poluição, ela também é um agravante para destruir os habitats dos animais, dos peixes e de outros seres também, tá bom? Isso é uma questão de saúde pública que as pessoas ignoram porque acham que o rio é grande e um dia aí isso vai causar um problema bem grande para nossa população, tá bom? Na página 255 nós temos algumas outras definições. A primeira diz o seguinte: a desigualdade social é evidente nas cidades. A população de baixa renda vive em moradias precárias, enquanto as pessoas de maior poder aquisitivo vivem em moradias confortáveis. Nunca no Brasil se houve tanto distanciamento social como nos últimos anos também, minha gente. Quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre, principalmente aí nesse período de pandemia, né? Infelizmente, tem muita gente que está vivendo bem, mas está vivendo bem mesmo, porque está enriquecendo com a pandemia. E muitas pessoas perderam seus empregos, né? E isso afetou diretamente a economia e principalmente as pessoas que precisam de assistência, de dinheiro para sobreviver. Tem gente passando fome nesse momento, porque já passava dificuldades e a pandemia veio para destruir a renda dessas pessoas. É bom a gente refletir e pensar que a gente tem um privilégio de comer um pão, de tomar um cafezinho gostoso, né? De almoçar, de jantar, de ter aí os nossos serviços essenciais. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, tá bom? Vamos para a nossa próxima. Aqui na direita fala sobre o lixo. O lixo produzido em grande quantidade, quando depositado em locais impróprios, polui o ambiente. Outra coisa que eu também não preciso falar para vocês com relação à poluição, porque quando a gente fala de poluição, a gente está falando de desmatamento, de poluição nos rios também, enfim, né? A poluição é algo que a gente já sabe e vamos dar continuidade. Descendo aí a parte do lixo, muitas pessoas vão para as cidades em busca de trabalho. Geralmente, não há emprego para todos, o que gera um grande número de desempregados. Isso também vale porque eu falei sobre as pessoas imigrantes, tá? E aí você já pensa, numa cidade onde o desemprego é muito alto, imagina quando chegam outras pessoas que estão aí correndo do seu país por conta de uma outra dificuldade, né? De um outro lugar, e aí junta todo mundo e o desemprego e a pandemia. Imaginem essa situação, né? Então, nesse momento, pode ser que um pai ou uma mãe tenha perdido o emprego, né? A gente sabe que estava um momento difícil por conta dessa pandemia, mas acreditem que os dias eles vão melhorar, dias melhores virão para todos nós, tá bom, gente? Essa questão do desemprego ela vai ser superada com o tempo,
mas a gente precisa resistir e ser forte nesse momento, né? Porque esse momento é difícil, fica todo mundo muito mal, com o psicológico abalado, achando que a gente não vai conseguir emprego, tentando manter o nosso emprego, né? Só quem sabe, quem precisa, quem luta muito para trabalhar e conseguir um trabalho, sabe o quanto é difícil e o quanto está difícil para a gente. Mas esse é o problema do desemprego, eu estou falando para todos nós. A gente vai superar esse momento, mas a gente precisa resistir, tá bom? Por último, a gente tem a nossa informação que fala sobre o trânsito intenso. Trânsito intenso de veículos gera poluição e compromete a qualidade do ar da cidade. Muitas pesquisas atuais, né, já estão aí sinalizando, trazendo ferramentas importantes para combater essa poluição de carros, tá bom? Isso geralmente, se eu não me engano, é na Europa, que já tem muitos estudos que falam que existem formas e recursos de criação de carros, caminhões, ônibus, que já diminuem drasticamente a poluição do ar, tá bom? Então, esse é um dos problemas. E a gente tem uma pergunta aqui. O seu município tem algum desses problemas? Quais? O que você lembra, o que você sabe, o que você se identificou no nosso vídeo de hoje, você vai lá e escreve no seu caderninho, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de história, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente não tem muita coisa, né? Tem só algumas perguntinhas aí para responder. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Então, até a nossa próxima aula. E segunda-feira a gente já vai conversar sobre nossa semana de testes ou trabalho, tá bom? Muito